Opinião: e se a Rússia retomar os testes nucleares? Pergunta por William Courtney, um ex-negociador de controle de armas dos Estados Unidos, escreve as opções. A Rússia, Vladimir Putin, está novamente agitando seu sabre nuclear. Em 1º de setembro, alertou sobre uma nova doutrina nuclear para conter a escalada ocidental na Ucrânia. Putin deu a entender que a Rússia pode, como uma opção, retomar os testes nucleares. Os Estados Unidos e a OTAN devem considerar cuidadosamente suas respostas nucleares. Fui o último negociador de testes nucleares dos Estados Unidos com a União Soviética antes de seu colapso em 1991. Meu oposto, uma importante figura nuclear soviética, não escondeu sua fúria com Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, por encerrar os testes em 1990. Hoje, a Rússia está aumentando sua dependência de armas nucleares para ameaçar a Ucrânia. Recentemente, Moscou cediu um exército nuclear perto da Ucrânia e outro na Bielorrússia. A Rússia também pode ter removido várias dezenas de armas nucleares táticas para a Bielorrússia. Uma retomada dos testes nucleares aumentaria ainda mais essa intimidação nuclear. Os esforços para acabar com os testes nucleares datam de 1963, quando os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o Tratado de Proibição Limitada de Testes, forçando testes nucleares subterrâneos. Em 1974, os dois países assinaram o Tratado de Proibição Limitada de Testes, limitando os rendimentos dos testes a 150 quilotons de TNT, ou 10 vezes a explosão de Hiroshima. Negociações internacionais na década de 1990 produziram um rascunho do Tratado de Proibição Nuclear de Testes, de proibição completa de testes. Mas o Senado dos Estados Unidos se recusou a consentir com o tratado em 1999 e ele não entrou em vigor. Os oponentes criticaram o CTBT por ser inverificável e arriscar a viabilidade do entendimento dos Estados Unidos. Os proponentes disseram que o pacto garantiria a superioridade do design dos Estados Unidos e ajudaria a impedir a disseminação de armas nucleares. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos dizem que não conduziram testes que pudessem minar o CTBT, mas os Estados Unidos acusaram a Rússia de realizar testes secretos supercríticos, produzindo uma reação em cadeia de fissão autossustentável. Desde que terminou os testes nucleares em 1992, os Estados Unidos avaliaram o desempenho de suas armas nucleares por meio de pesquisa e modelagem, testando componentes elétricos e testes nucleares subcríticos. A Rússia não tem os melhores supercomputadores, mas suas armas podem ter maiores tolerâncias e ser mais fáceis de avaliar. Alguns especialistas russos provavelmente favorecem novos testes nucleares para melhorar os projetos de ogiva ou lidar com envelhecimento ou corrosão. O presidente russo Vladimir Putin disse em junho que, se necessário, conduziremos testes nucleares, mas ainda não havia necessidade. Se a Rússia fizer testes, é provável que cumpra os limites prescritos pelos acordos de proibição limitada de testes e proibição limite de testes, mas não permita o monitoramento local dos Estados Unidos. Uma explosão demonstrativa sugerida por um aliado de Putin pode ter como objetivo pressionar o Ocidente a acessar o apoio militar ucraniano, mas o Ocidente certamente recusaria. Os Estados Unidos alertaram sobre consequências catastróficas se a Rússia atacasse a Ucrânia com armas nucleares. Mas apesar das ameaças nucleares aumentadas de Moscou, autoridades da OTAN dizem que nenhuma mudança necessária na postura nuclear da aliança. Uma retomada russa de testes nucleares poderia mudar este cálculo. O Kremlin poderia ver a falta de uma resposta nuclear dos Estados Unidos ou da OTAN à sua intimidação como um sinal de fraqueza, mas uma resposta militar nuclear dos Estados Unidos ou da OTAN pode ser a única maneira de induzir a Rússia a recuar de seu comportamento nuclear irresponsável. Uma dessas respostas poderia ser os Estados Unidos retomarem os testes nucleares. Isso mostraria uma determinação e talvez trouxesse algum benefício técnico, mas os testes seriam custosos se não fossem necessários por razões técnicas. Pode atrair fortes críticas internacionais e pode fornecer cobertura política para proliferadores testarem. Isso parece uma opção pouco atraente. Outra opção poderia ser os Estados Unidos implantarem novos mísseis de cruzeiro lançados pelo mar com armas nucleares, que o Congresso já está financiando. A Marinha dos Estados Unidos está relutante em sobrecarregar navios de guerra que já têm missões convencionais, mas implementações de mísseis SLCM-NS poderiam melhorar a postura nuclear do teatro da OTAN e aumentar o custo militar para a Rússia de suas ameaças nucleares.
Terceiro, os Estados Unidos e a OTAN poderiam colocar forças nucleares na Polônia se estivessem interessados. Os Estados Unidos teriam que fornecer à Polônia aeronaves F-35 de dupla capacidade para lançar bombas nucleares. Varsóvia já está comprando outra variante do F-35. Esta opção poderia responder diretamente ao movimento de armas nucleares da Rússia para Belarus e poderia melhorar a postura nuclear do teatro da OTAN. Um acordo OTAN-Rússia de 1997 afirma que a aliança não tem nenhuma intenção, nenhum plano e nenhuma razão para colocar armas nucleares em novos Estados-membros, mas a agressão da Rússia na Ucrânia, a intimidação nuclear, parece tornar essa promessa obsoleta. Uma resposta militar nuclear dos Estados Unidos e da OTAN pode ser a única maneira de induzir a Rússia a recuar em seu comportamento nuclear irresponsável. William Courtney, pesquisador sênior adjunto da RAND, foi comissário dos Estados Unidos nas negociações com a União Soviética para implementar o Tratado de Proibição de Testes Nucleares e, posteriormente, embaixador no Cazaquistão e na Geórgia. Esse artigo de opinião foi atualizado após a publicação para corrigir o ano do Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares de 1963. Pentágono simulará consequências de explosão nuclear na Rússia e na Europa. As Forças Armadas dos Estados Unidos pretendem estudar as consequências do uso de armas nucleares no setor agrícola do leste europeu, incluindo a Rússia, de acordo com documentos do Pentágono obtidos e estudados pela Sputnik. O Corpo de Engenharia do Exército dos Estados Unidos fechou um contrato para desenvolver programas de pesquisa ativos com foco na modelagem dos efeitos de armas nucleares em sistemas agrícolas, dizem os materiais. Entre outras coisas, a empresa contratada deve expandir o escopo geográfico da modelagem, incluir os antigos países do Bloco Oriental Socialista e atualizar o código do software para regiões fora do leste europeu e da Rússia Ocidental. O trabalho envolve a modelagem da situação de uma guerra nuclear global que levaria à destruição de fazendas agrícolas. O software vai ser usado para recriar essa situação. A empresa contratada deverá fornecer pessoal, equipamentos, instalações e outros recursos. O valor estimado do contrato é de 34 milhões de dólares. O acordo está planejado para ser concluído exclusivamente com uma empresa. Não se espera que outras empreiteiras estejam envolvidas no projeto. Brasil deve bloquear a compra de equipamentos militares de Israel? Pergunta. Especialistas divergem. Compra de equipamentos militares de Israel pelo Brasil está em xeque por crise diplomática no alto escalão. Queda de braço entre o governo Lula e Forças Armadas expõe dificuldades de alinhar a política externa de defesa no Brasil. Compra de viaturas blindadas de Israel pelas Forças Armadas sofre novo impasse com a expiração do prazo para a assinatura do contrato. A oposição do assessor de Relações Exteriores de Lula, Celso Amorim, levou o governo a repensar termos de acordo da aquisição de 36 viaturas blindadas de combate, ou seja, obuseiros autopropulsados de 155 mm sobre rodas, produzidos pela empresa israelense Elbit Systems. No âmbito do programa estratégico do Exército, forças blindadas está estimado em 1 bilhão. A empresa israelense venceu o processo de licitação em abril deste ano, superando a segunda colocada Excalibur International da República Tcheca, a KNDS da França e a Norinco chinesa. Analistas atestaram a qualidade técnica dos equipamentos oferecidos pelos israelenses ao Brasil. No entanto, o assessor das Relações Internacionais da Presidente da República, Celso Amorim, intercedeu contra o processo, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado pessoa não grata pelo governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Em função da crise diplomática, o Brasil retirou seu embaixador de Tel Aviv, posto agora comandado por um encarregado de negócios. Para Amorim, há descompasso entre o tratamento concedido pelas autoridades israelenses ao Brasil e a compra bilionária almejada pelo Exército Brasileiro. Apesar do impasse, o professor de Ciências Políticas da Universidade Católica de Pernambuco, Henrique Lucena Silva, acredita que a posição técnica do Exército deve prevalecer sobre considerações de cunho diplomático. As decisões técnicas do Exército precisam ser respeitadas, independente da coloração ideológica de figuras políticas A, B ou C. Afinal, quem vai operar, manter e organizar toda a logística será o Exército, disse Lucena Silva. A posição do Celso Amorim termina sendo bastante ideológica e não leva em consideração as necessidades da pasta da defesa. O analista ainda lembrou o acelerado ritmo de aquisições de material bélico
bélico israelense durante os primeiros governos Lula, notando que, por mais que tenhamos entraves diplomáticos, algumas relações continuam, principalmente as comerciais de cunho estratégico. O Brasil tem uma longa tradição de acordos com empresas israelenses, entre elas a própria Elbit, que opera há décadas no nosso mercado, e isso facilita a integração dos sistemas. Considerou Luciana Silva, a empresa também tem uma relação muito próxima com a Força Aérea Brasileira no suprimento de aviônicas ao modelo Super Tucano, de acordo com a fonte de ouvido pela Sputnik Brasil, que pediu anonimato para tratar de questões sensíveis. Caso o governo esteja de fato incomodado com a atitude israelense em relação a Lula, deveria adotar ações diplomáticas enfáticas, como rompimento de relações, ao invés de utilizar a compra da Elbit como instrumento retaliatório. Para a fonte, o possível bloqueio da compra dos obuseiros será um caso isolado, sem um condão de modificar o comportamento internacional israelense. O professor da Unicamp, Marcos José Barbieri Ferreira, questiona a escuta do Exército pela compra de equipamento de empresa internacional, em detrimento do investimento de produção de análogo brasileiro. Segundo Barbieri Ferreira, a indústria brasileira é capaz de desenvolver sistemas de artilharia e deveria, no mínimo, estar engajado no processo de integração dos equipamentos israelenses à infraestrutura nacional. Na minha opinião, não está claro que o Brasil precisa desses equipamentos, já que temos o nosso próprio sistema de foguetes, que é o Astro 2. Ainda que de fato seja necessário adquirir esses equipamentos, por que não investimos para os produzir nacionalmente? Pergunta. E se não puder ser desenvolvido nacionalmente, no mínimo precisaríamos que eles fossem integrados no Brasil por uma empresa brasileira e não por uma subsidiária, disse Barbieri Ferreira. O processo de integração feito nacionalmente permite maior autonomia operacional na escolha de softwares, hardwares e computadores balísticos a serem utilizados no sistema de fabricação israelense. Lembremos que uma empresa como a Avibraz poderia fazer a integração, afinal ela já produz sistemas de artilharia, argumentou Barbieri Ferreira. E não só a Avibraz, o Brasil tem mais de uma empresa na sua base industrial de defesa capaz de realizar esse processo. Paradoxalmente, o governo brasileiro hesita em assumir uma dívida estimada em 700 milhões da Avibraz, preferindo a venda do grupo para empresas estrangeiras, enquanto investirá 1 bilhão na compra de equipamentos israelenses. Estamos a ponto de perder uma empresa brasileira que produz sistemas de artilharia, ao mesmo tempo que compramos sistemas de artilharia estrangeiros, lamentou o especialista. Me admira que exigências de transferência de tecnologia, conteúdo nacional e, no mínimo, a realização da integração por empresas brasileiras não foram incluídas nesse processo de compra do Exército, notou Barbieri Ferreira. As Forças Armadas incluíram esses elementos com sucesso em compras como a dos caças Gripen e questionam porque agora estamos deixando de lado essas exigências. Após a oposição de Lula e seu assessor internacional Celso Amorim à compra de equipamentos israelenses, o ministro da Defesa, José Múcio, passou a mediar o assunto. O objetivo de Múcio seria garantir concessões da Elbit Systems, como a construção de uma nova fábrica de blindados no Brasil, reportou o portal UOL. O professor da Unicamp, no entanto, questiona por que essas medidas não haviam sido incluídas no processo de licitação original. Segundo o especialista, o Brasil está realizando uma série de compras, seja de mísseis, portáteis, viaturas blindadas ou helicópteros, sem a exigência de contrapartidas que interessam à indústria nacional e à geração de empregos em território brasileiro. Portanto, ao invés de nos atentarmos somente à questão de Israel, deveríamos nos perguntar por que não estamos priorizando investimentos na base industrial de defesa brasileira, concluiu o especialista. A compra das viaturas blindadas de combate, ou seja, de obuseiros autopropulsados pelo Exército Brasileiro, estende-se desde 2017. A licitação na qual a empresa vencedora foi a israelense Elbit Systems foi concluída em abril de 2024. Anteriormente, em fevereiro de 2014, o ministro das Relações Exteriores de Israel Katzin declarou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, persona não grata. A medida israelense foi motivada por declaração de Lula, que comparou a guerra na faixa de Gaza ao Holocausto por não ser uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Brasil e Venezuela rompidos. Maduro aumenta ameaça e exército responde com testes de novo míssil anticarro que vai operar em novembro. Blindadas, viaturas, mísseis, metralhadoras e morteiros estão na fronteira. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, continua aumentando as ameaças sobre a estabilidade do continente americano.
Apesar de ter suspendido o cerco de forças venezuelanas à Embaixada da Argentina em Caracas no último dia 8 de setembro, após fuga do opositor Edmundo Gonzalez, a autorização para o Brasil continuar protegendo o local foi revogada. O país assumiu esse papel de proteger a Embaixada da Argentina quando os diplomatas foram expulsos do país após a eleição de 28 de julho. Interlocutores da política externa veem o gesto como a provocação de Maduro a Lula, que assim como outros países do continente não reconheceu a vitória do venezuelano nas eleições. Apesar dos esforços do Brasil de mediar a crise e buscar uma saída, também haveria um sinal claro de ruptura entre Lula e Maduro, o que aumenta a tensão entre os dois países. Enquanto isso, apesar de o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, admitir que não acredita em escalar de tensão entre Brasil e Venezuela, o Exército seguiu firme com o seu teste de míssil anticarro adquirido de Israel. Os 100 Spikes e 10 lançadores foram adquiridos em dezembro de 2022. Além disso, o Exército Brasileiro fechou a compra de outros 150 mísseis MSS-12AC fabricados pela Fiat. Até amanhã, 13 de setembro, os instrutores da fabricante do Spike estão no Centro de Instruções de Blindados em Santa Maria, Rio Grande do Sul, para treinar os militares brasileiros sobre técnica de operação e manutenção do míssil, inclusive com exercícios de tiro real. Os testes começaram 2 dias antes de Maduro mandar cercar a Embaixada Argentina protegida pelo Brasil. As informações são de Marcelo Godoy, colunista de política do Estadão. O Spike LR-2 é capaz de destruir veículos blindados, fortificações e helicópteros a até 5,5 km de distância. Durante essa trajetória, o alvo pode ser trocado em razão do sistema de dispare, observe e atualize. A previsão da Força Terrestre é que o Spike já pode ser usado em qualquer parte do território nacional no começo de novembro, seja em combates diurnos ou noturnos e a partir de uma guarnição desembarcada de blindados e aeronaves. Silenciosamente, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o Brasil mandou para Roraima 32 viaturas blindadas leves multitarefa Guaicuros, 22 viaturas não blindadas, 6 blindados Cascavel e dezenas de mísseis antiaéreos RBS-70 de superfície e anticarros MSS-12AC, além de munições de armamento pesado e leve, metralhadoras MK3 calibre 50, M2HB e 7,62 mm, tudo em razão do aumento de tropas e equipamentos da Venezuela na fronteira com a Guiana, em razão da reivindicação de Maduro da área de Esequibo, rica em petróleo. Para chegar a Esequibo por terra, a Venezuela precisaria passar por Roraima, algo que o Brasil já disse que não permitirá em hipótese alguma. O Brasil também formou recentemente o 18º Regimento de Cavalaria Mecanizada na 1ª Brigada de Infantaria de Selva em Boa Vista, Roraima. Adeus, Estados Unidos. China a caminho de se tornar a maior potência militar do mundo. O relatório mostra que o número de navios de guerra já supera os americanos. A China tem ambições claras de se colocar como a principal potência militar do mundo até 2049. Essa meta foi reforçada em diversas ocasiões, como o marco deste ano, quando o almirante da Marinha dos Estados Unidos, John C. Aquilino, afirmou em depoimento no Capitólio que a China em breve terá a maior força aérea do mundo. Esse crescimento militar não é novidade. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China já supera os Estados Unidos em número de navios de guerra, embora ainda esteja atrás em termos de tonelagem. No relatório de 2003 sobre o poder militar chinês, o Pentágono destacou que a Força Aérea da China e a Marinha da China juntas possuem mais de 3.150 aeronaves operacionais. Para efeito de comparação, a Força Aérea dos Estados Unidos tem aproximadamente 4.000 aeronaves, com as forças militares americanas contando ainda com vários milhares de aeronaves distribuídas entre a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Exército. A China está ampliando suas capacidades militares de forma acelerada. Atualmente, o país fabrica cerca de 60 caças J-20 de quinta geração por ano, e esse número deve aumentar para 100 em breve. Em contrapartida, os Estados Unidos produzem cerca de 135 caças F-35 por ano, mas quase metade dessa produção é destinada a países estrangeiros, a parceiros estrangeiros. Apesar das divergências quanto à classificação técnica entre os analistas ocidentais e chineses, o J-20 é frequentemente visto como uma aeronave de quarta geração e meia.
No entanto, ao ritmo atual de produção, o poder aéreo chinês pode superar o dos Estados Unidos em um futuro próximo. A transformação da Força Aérea do Exército Chinês começou há décadas. Atualmente, a Força Aérea Chinesa conta com 400 mil efetivos e quase 2.700 aeronaves. Desde a sua criação, a Força passou de uma dependência inicial dos MiG-15 soviéticos para o desenvolvimento de aeronaves avançadas por meio da engenharia reversa de tecnologias soviéticas e russas. A evolução estratégica foi ainda mais acelerada nas últimas décadas com a introdução de caças como o Su-27, Su-30, MKK, Su-35 e seus equivalentes de engenharia reversa como o J-11, J-15 e J-16. A partir de 2004, a Força Aérea Chinesa passou a adotar uma estratégia de reforma denominada Força Aérea Estratégica, visando a criação de uma força capaz de realizar operações ofensivas e defensivas no espaço aéreo e além introduziu mísseis de curto e longo alcance para suas aeronaves, como o PL-10 com alcance de 20 km e o PL-15 que pode atingir alvos a até 300 km de distância. Esses mísseis foram desenvolvidos para rivalizar com as capacidades ocidentais como o AIM-120 e o AMRAAM dos Estados Unidos. A evolução da indústria de aviação militar da China reflete seu compromisso em se tornar uma potência global. A AVIC, Força Aérea Chinesa, conta com 420 mil funcionários. Esse crescimento e centralização permitem à China ordenar sua indústria militar de forma estratégica, integrando a academia, pesquisa e finanças para fortalecer seu poderio militar. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular opera atualmente uma das maiores frotas aéreas do mundo, com cerca de 2.700 aeronaves, sendo 1.800 delas de combate, como caça, aeronaves de ataque e bombardeiros. Isso faz da China o país com a segunda maior frota ativa de aeronaves de combate, atrás apenas dos Estados Unidos. Entre as aeronaves mais notáveis da Força Aérea Chinesa estão os caças multifuncionais J-10C, J-16 e o caça de quinta geração J-20, todos equipados com radares de varredura eletrônica ativa, motores domésticos WS-10 e mísseis AR de longo alcance. O J-20, em particular, é uma aeronave furtiva que simboliza o salto tecnológico da China, posicionando-a como a primeira nação da Ásia a implementar um caça furtivo operacional. Além dos caças, a China possui aproximadamente 180 bombardeiros H-6, que são versões modernizadas do soviético Tupolev Tu-16. Cerca de 60 desses bombardeiros são configurados para portar mísseis de cruzeiro, que os tornam uma ameaça considerável no arsenal chinês. A Força de Transporte do Exército Chinês da Força Aérea da China também merece destaque, com cerca de 320 aeronaves, incluindo 50 Xi'an Y-20, que são capazes de transportar até 66 toneladas. Em termos de defesa aérea, a China desenvolveu localmente sistemas de mísseis como o HK-9 e o HK-22, além de ter adquirido o sofisticado sistema russo S-400. A capacidade chinesa de desenvolver mísseis AA avançados é outro componente crucial do poder aéreo da Força Aérea Chinesa. O míssil de curto alcance PL-10, por exemplo, é comparável a alguns dos melhores mísseis ocidentais, como o AIM-9X dos Estados Unidos. Já o míssil PL-15, com um alcance de até 300 km, pode superar até mesmo o AIM-120 AMRAAM, um dos mísseis mais respeitados da Força Aérea dos Estados Unidos. Além disso, a China está desenvolvendo mísseis de alcance ultra-longo VLRAM, capazes de atingir alvos a distâncias superiores a 400 km, como o PL-17. Tais capacidades permitem à Força Aérea Chinesa manter os aviões adversários a uma distância segura, aumentando a eficácia de suas operações militares e reforçando sua defesa. A crescente sofisticação da Força Aérea Chinesa está alinhada com o desejo da China de ampliar sua influência militar, particularmente no Pacífico. O desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados de combate, como o GJ-11, além da introdução de jato supersônico WZ-8, sinaliza a intenção do país de liderar a guerra tecnológica nos céus. A China também investiu em tecnologias emergentes, como drones, enxame e sistemas de guerra eletrônica, reforçando sua capacidade de neutralizar ameaças de forma rápida e eficaz. No longo prazo, o objetivo estratégico é consolidar sua presença militar global, com especial atenção para a região do Indo-Pacífico. A China está cada vez mais próxima de alcançar seu objetivo de se tornar a maior potência militar do mundo.
até 2049. Rússia nega que cooperação técnico-militar com o Irã viola o direito internacional. A cooperação técnico-militar entre a Rússia e o Irã não viola o direito internacional, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. O comentário acontece após a imposição de novas sanções por parte dos Estados Unidos contra empresas e cidadãos dos dois países. A cooperação técnico-militar entre nossos países é conduzida de maneira a que nenhum de seus elementos viola o direito internacional, ou a resolução, ou as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU. Nem viola as leis internas de nossos países, disse Ryabkov. Segundo a autoridade, a cooperação entre Moscou e Teherã também não altera o equilíbrio regional no Oriente Médio. Se os norte-americanos continuam insistindo em algum tipo de fornecimento do Irã para a Rússia, esse é um problema deles, foi repetido até a exaustão que tal cooperação não existe. As invenções maliciosas são essencialmente a única coisa que ouvimos de Washington em relação à nossa política e nossa interação com outros estados, enfatizou o vice-ministro. Ryabkov também destacou que a Rússia continuará agindo de acordo com seus próprios interesses e objetivos de desenvolver a cooperação com todos os países, incluindo o Irã. Na véspera, os Estados Unidos impuseram novas sanções a várias empresas e cidadãos do Irã e da Rússia. Em particular, uma empresa aérea iraniana, Iran Air, foi sancionada por sua participação no fornecimento de sistemas militares iranianos à Rússia, além do transporte de peças de reposição críticas de equipamento de fabricação ocidental da Europa para o Irã. Os governos da Alemanha, da França e da Inglaterra chegaram a ameaçar o Irã com a imposição de novas sanções, incluindo a anulação de acordos bilaterais de transporte aéreo, devido a supostas entregas de mísseis balísticos à Rússia. A rede americana CNN comentou no dia 6 de setembro, citando fontes familiarizadas com o assunto, que o Irã teria supostamente fornecido à Rússia mísseis balísticos de curto alcance para atacar a Ucrânia. Porém, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, negou as declarações, tal como a Rússia. Vários países ocidentais afirmaram mais de uma vez que o Irã fornece drones à Rússia para sua operação militar na Ucrânia. Por sua vez, Moscou e Teherã negaram reiteradamente essas acusações. Inglaterra anuncia apoio adicional à Ucrânia no valor de 600 milhões de libras. O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse na quarta-feira, 11 de nove de 2024, que Londres alocaria pelo menos mais 600 milhões de libras em apoio à Ucrânia. O apoio da Inglaterra à Ucrânia é inabalável. Nosso compromisso de mais de 600 milhões de libras em assistência à mais recente parcela de nosso apoio duradouro à Ucrânia, disse Lammy, que visitou Kiev no início do dia junto com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em uma declaração do governo da Inglaterra. Assim, 242 milhões de libras serão alocados em 2024 e 2025 para necessidades humanitárias, energéticas e de estabilização imediatas, bem como para apoio a reformas, recuperação e reconstrução, diz o comunicado. Além disso, Kiev receberá 484 milhões de libras em garantias para empréstimos do Banco Mundial até o final de 2024, para dar suporte aos serviços públicos na Ucrânia, incluindo escolas e hospitais, bem como para pagar funcionários públicos e financiar aposentadorias, disse o governo da Inglaterra. Esta será a segunda parcela do pacote de garantia de empréstimos do Banco Mundial, no valor de 3 bilhões, acrescentou. A Rússia alertou para as consequências do fornecimento de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma maior escalada no conflito. Moscou continua a operação militar especial desde 24 de fevereiro de 2022, cujos objetivos são proteger a população do genocídio do governo de Kiev e enfrentar os riscos de segurança nacional que o avanço da OTAN para o leste representa. A Ucrânia é apoiada militarmente pela OTAN, um bloco militar liderado pelos Estados Unidos e composto pela maioria dos países da União Europeia. FAB adquire a aeronave israelense RK-900 após a perda do RK-900 FAB 7810 em missão de resgate. Compra de 50 milhões reforça o esquadrão Horus.
A Força Aérea Brasileira confirmou a aquisição de mais uma aeronave remotamente pilotada RK-900 Hermes, conhecida como RANTS, veículo aéreo não tripulado, após a perda do FAB 7810. A compra, no valor de 50 milhões, foi divulgada no Diário Oficial da União em 10 de setembro de 2024. A nova aeronave substituirá o RK-900, que caiu durante a operação de resgate no Rio Grande do Sul no início deste ano. O novo RK-900 será alocado ao 1º e 12º Grupo de Aviação, Esquadrão Horus, com sede na Base Aérea de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Este será o 4º drone do tipo adquirido pela FAB, juntando-se aos já operacionais FAB 7811 e FAB 7812 entregues em março de 2024. A aeronave deverá ser registrada com o número FAB 7813. O FAB 7810, que chegou ao Brasil em 2014, desempenhou um papel crucial em diversas missões, incluindo a Copa do Mundo da FIFA. Sua mais recente operação ocorreu durante a missão de resgate da Operação Taquari 2, onde foi perdido após sofrer uma falha de comunicação via satélite. A aeronave caiu em uma área desabitada no Rio Grande do Sul, após ter participado de ações de busca e resgate de vítimas de enchentes na região. O novo RK-900 foi adquirido da empresa AEL Sistemas, parte do grupo israelense Elbit, que já havia fornecido os drones anteriormente. Em 2021, a FAB firmou uma parceria com a AEL Sistemas para a compra de 2 aeronaves remotamente pilotadas, como noticiado pela revista Sociedade Militar. Na época, o comandante de operações aeroespaciais e comandante de preparo, tenente brigadeiro do ar, Sérgio Roberto de Almeida, assinou o contrato com o presidente da AEL, Gal Lazar, com o objetivo de reforçar a capacidade operacional da FAB nas áreas de inteligência, vigilância e reconhecimento. Segundo o tenente brigadeiro Almeida, a ampliação da frota ARP, aeronaves remotamente pilotadas, foi um avanço significativo para a FAB, que até então operava os VANTs como prova de conceito. Com a nova aquisição, o esquadrão passa a ter capacidade de substituir aeronaves durante o voo, prolongando o tempo de operação e aumentando a eficiência das missões. A assinatura deste contrato é mais um passo na construção das capacidades necessárias à Força Aérea Brasileira do futuro, afirmou a época o tenente brigadeiro Batista Júnior, comandante aeronáutico, destacando o papel dos drones em missões de combate, crimes transnacionais, controle de queimadas e mineração ilegal. O Hermes 900 é um ARP de grande porte, com autonomia de voo de mais de 30 horas e capacidade de operar em altitudes superiores a 9.000 metros. Equipado com sensores avançados, sistema de comunicação via satélite, o drone pode ser usado em missões complexas, como combate a incêndios florestais, sobretudo a identificação de desmatamento na Amazônia Legal, monitoramento de fronteiras e o apoio a missões de busca e resgate. Anteriormente, as limitações de linha divisada restringiam o alcance das operações, mas com o uso de satélites, essa barreira foi superada, permitindo à FAB uma cobertura muito mais ampla do território nacional. A nova aquisição está virando a página dos drones no Brasil, transformando um conceito em uma capacidade operacional real. Agora, com 3 aeronaves, o esquadrão poderá executar missões muito mais complexas, afirmou Gal Lazar, presidente da AEL Systems, ao comentar a importância do contrato para o setor de inteligência e defesa do país. A proposta de aliança islâmica de Erdogan contra Israel é pura demagogia. Sua retórica forte provoca explosões extremas de dopamina naqueles que acham que ele está sendo sincero. Mas essa onda inevitavelmente passa quando eles percebem que ele não está sendo sincero, e alguns podem, por sua vez, pensar menos nele depois. O presidente turco Erdogan tentou ao longo dos anos se apresentar como a voz da comunidade muçulmana internacional, mas recentemente pedindo uma aliança islâmica contra Israel. Sua forte retórica sobre a última guerra Israel-Hamas lhe rendeu elogios de muitos e também resultou em respostas afiadas dos israelenses, que por sua vez alimentam a percepção que ele está buscando formar. No entanto, toda sua conversa dura é pura demagogia, já que ele não está disposto a entrar em guerra com Israel. Os palestinos alegam que mais de 40 mil dos seus foram mortos neste conflito de quase um ano, que a maioria dos seus apoiadores considera um genocídio. As condições de vida em Gaza são atrozes. Quase toda a faixa foi danificada ou destruída por bombas israelenses. O Egito continua a manter sua fronteira fechada para impedir a saída de refugiados para o seu território. Ao que tudo indica, é mais do que um pouco tarde para alguém sugerir a formação de uma aliança multilateral contra Israel, seja realmente sincero ou não.
Erdogan é um político muito inteligente e, portanto, previsivelmente tem alguns truques na manga para propor isso tão tardiamente. Primeiro, e acima de tudo, ele quer reafirmar a imagem de Turquia como protetor histórico da Aliança Islâmica desde os dias otomanos. Daí o motivo de ele estar pedindo tão alto pela formação de uma Aliança Islâmica. O segundo objetivo é construir sobre o acima mencionado para posicionar a Turquia no topo da hierarquia militar regional nas mentes daqueles que levam sua proposta a sério. Terceiro, ele também sabe muito bem que nenhum país muçulmano se subordinará voluntariamente à hegemonia militar implícita da Turquia, especialmente nos reinos do Golfo. A rejeição deles à sua proposta, ou pelo menos a indiferença pública, ela pode então ser interpretada como passar a responsabilidade para eles por supostamente não terem salvado a Palestina. A quarta razão está relacionada à anterior, de respeito à pressão pública que a Turquia está sofrendo de alguns para cortar as exportações de petróleo do Azerbaijão para Israel via Geórgia e Turquia. Ankara não é dona nem do oleoduto, nem do petróleo que transita por ele. Então, qualquer interferência com essas remessas seria uma violação flagrante do direito internacional e uma facada nas costas do seu irmão Azeri. Suas relações aliadas com Baku significam que as autoridades turcas não podem pressionar seus colegas sobre isso, muito menos condená-los publicamente por continuar literalmente abastecendo a economia israelense. Mas ter um público vendo sua falta de resposta à proposta da Aliança Islâmica de Erdogan pode tirar um pouco de pressão sobre ele, sobre isso. E finalmente, o último objetivo que ele está buscando promover é travar uma guerra psicológica contra os israelenses, fazendo-os temer as grandes consequências estratégicas de continuar o conflito e, assim, idealmente, inspirá-los a aumentar seus protestos para pará-lo, embora isso também possa sair pela culatra. Ao exacerbar sua mentalidade de cerco existente, ele corre o risco de reconsiderar se vale a pena acabar com o conflito agora, se todos os objetivos de seu país ainda não foram alcançados, visto que essa aliança islâmica já está se formando de qualquer maneira. No geral, os observadores não devem esquecer que Erdogan sabe como jogar com as multidões da Aliança Islâmica. Então, pouco do que ele diz sobre seus planos contra Israel deve ser levado a sério. Há sempre um motivo oculto ou várias por trás disso. Mas neste caso, como foi explicado, sua retórica forte leva a explosões extremas de dopamina daqueles que pensam que ele está sendo sincero, mas a pressa inevitavelmente passará quando perceberem que ele não está, e alguns podem, por sua vez, pensar menos dele depois.